A linha B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6º. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso 7º. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais asseguradas ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8º. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9º. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis, previstas neste artigo, não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas atribuições, terá livre acesso a toda a entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá a vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais de representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: inciso 1º, acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 2º, atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso 3º, atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa. Inciso 4º, serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente: inciso 1º, o Ministério Público; inciso 2º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios; inciso 3º, a Ordem dos Advogados do Brasil; inciso 4º, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais
A defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se gerará pelas normas da lei do mandado de segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao de implemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas, até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão, serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultado igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Legitimados como assistentes ou assumindo o polo ativo em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se importará sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92.
O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Título 6. Dos crimes. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Capítulo 2. Dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não impedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, pena, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 100.
constituir crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Inciso 1º. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Inciso 2º. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. Inciso 3º. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Inciso 4º. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 5º. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração a entidade de atendimento. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Título 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 110. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61. Inciso 2º, a linha H, conta criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Artigo 121. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultado de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Artigo 133. Parágrafo 3º. Inciso 3º. Se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 140. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Artigo 141. Inciso 4º. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.
Artigo 148. Parágrafo 1º. Inciso 1º. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos. Artigo 159. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Artigo 183. Inciso 3º. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido, ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Artigo 111. O artigo 21 do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 41, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 21. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 112. O inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.455, de 7 de abril de 97, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 4º. Inciso 2º. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Artigo 113. O inciso 3º do artigo 18 da Lei 6.368, de 21 de outubro de 76, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. Inciso 3º. Se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 anos, ou a pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos, ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação. Artigo 114. O artigo 1º da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para a aplicação em programas e ações relativos ao idoso. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Artigo 118. Esta lei entra em vigor decorridos 90 dias de sua publicação, ressalvado o disposto no caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004.